Gênesis 1:1, Gênesis 1:26, Atos 1, do 15 ao 26. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Atos 1, 15 a 26. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Alcedano. Na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste, para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo. Então tá. A gente tem estudado já nesses dias sobre a questão primeira inaugural, né, em relação a Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o texto fala desse início, né, dessa inauguração daquilo que a gente pode chamar de tempo, daquilo que está relacionado à nossa história, à concretude. Nós somos pessoas de um contexto, né? Vivemos numa época da história onde cada dia mais nós temos a nossa identidade firmada e a concepção de realidade apoiada nessa estrutura real, concreta, visível. Aquilo que a gente pode, de alguma forma, tocar, perceber, que passa por algum dos nossos sentidos. A isso nós damos o nome de realidade. Deus inaugura este processo, nós temos falado sobre isso, e é fundamental isso, de alguma forma, criar sedimento na nossa cabeça, ou seja, é um momento que Deus inaugura a criação, né? Antes desse momento, melhor dizendo, ou seja, Deus está posicionado nesse limiar do tempo e da realidade concreta e visível. Antes disso, o escritor de Gênesis trabalha com uma realidade chamada Tohu Bohu. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O que havia era Tohu Bohu, o Deus do caos. Porque existia dentro desse tempo e desse momento em que o texto foi gerado, mais ou menos 1500 anos antes de Jesus Cristo, uma ideia muito diferente da nossa hoje em dia, né? O mundo da pós-modernidade caminha para uma realidade onde Deus não existe, né? Então nós temos hoje a primeira sociedade dita pós-cristã, né? Que é a sociedade europeia hoje, né? É uma sociedade onde o ateísmo, tirando a questão do islamismo que cresce lá a olhos vistos, ela tem sedimentado o pensamento e formatado a cabeça das pessoas, e isso tem implicado também numa forma de vida. Mas no contexto
em que o texto de Gênesis é produzido, ele não consegue nem conceber uma realidade assim. Porque a ideia não jamais passaria pela cabeça de qualquer uma das pessoas que ali viviam, o fato de que não havia Deus. Pelo contrário, o que existia era uma vastidão de deuses, né? Havia um mundo muito encantado, né? Então havia o Deus do sol, havia o Deus que estava por trás dos fenômenos naturais que a gente pode perceber, como a chuva, o vento, a colheita, tudo, a fertilidade, tudo tinha um Deus específico, né? De tal forma que toda a sociedade ela ia de alguma forma se estruturando no sentido de conhecer esses deuses e de entender esses deuses e a sua vontade. Então, por que eu precisava, de alguma forma, conhecer esse Deus? Porque se ele tem uma interferência em algo que implica ou que tem alguma implicação na minha vida, como por exemplo o plantio, eu preciso de alguma forma entender como esse Deus funciona. Eu preciso de alguma forma entender como que eu agrado, ou como que eu me protejo de desagradar esse Deus, porque eu preciso descobrir a mandinga, o rito, a forma, como que funciona o culto. Então, se tem lá o sacrifício do frango, mas tem o outro que não gosta de frango, que ele gosta de cabrito. Então eu não posso oferecer o frango para quem gosta do cabrito, o cabrito para quem gosta do frango, porque senão eu tenho problemas na minha vida, ou seja, a minha vida começa a ser complicada. Essa é a estrutura que está vigindo nesse momento, é a estrutura de uma imensidade de deuses, de tal forma que a vida passa a ser esta tentativa de equilibrar os pratos, né? E isso é muito próprio hoje também na minha e na sua vida quando a gente fala de discipulado cristão. Quando a gente fala de discipulado cristão, é muito comum a gente perceber a influência desse tipo de pensamento, já que dentro do gueto cristão, principalmente dentro daquilo que a gente chama de evangélico, não se concebe um gueto assim sem a não existência de Deus. Mas este pensamento que está lá no começo, com o qual o escritor de Gênesis, que para alguns é Moisés, vamos ficar aqui com Moisés mesmo, está lidando, hoje também tem um impacto na minha e na vida sua, ou na mentalidade de muita gente na relação dela com Deus, porque a sua espiritualidade também é encantada. De alguma forma isso nos atinge, porque essa espiritualidade encantada, essa espiritualidade onde é tudo muito mágico, né? Eu preciso então, a partir dos ritos, tentar entender como esse Deus funciona, porque é um Deus também muito melindroso. Eu não sei direito o que lhe agrada, o que lhe desagrada, e eu preciso então tentar descobrir esses processos encantados que faz com que as coisas aconteçam quase que de forma mágica, né? De forma é quase que uma varinha de condão, né? É quase que um encantamento. Então eu consigo me proteger do gafanhoto devorador se eu souber o rito, se eu souber a forma como eu devo me proteger a partir desse viés específico. Se eu tenho uma doença, ou se eu é um encosto, é alguém que está encostado em você, se você tem dor de cabeça, uma encravada, se você está devendo, se as coisas não estão dando certo. Então essa espiritualidade ela é sempre formatada dentro desse princípio onde eu preciso descobrir a mandinga, o rito. Era assim que viviam os povos à volta do povo de Deus, desse povo que estava se formando, e para a qual agora Moisés vem lançar uma luz diferente. Ele vem dizer assim, não tem deuses, essa variedade de deuses que vocês falam, vocês não precisam temê-los, nem
nem tentar descobrir como que eles, de alguma forma, interferem nas vidas de vocês, porque de fato só existe um Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele inaugura essa estrutura toda. Todas as outras realidades que vocês podem de alguma forma tocar, interagir, estão à mercê, estão sob o governo deste Deus. Essas interferências, essas divindades todas não podem ser Deus, porque em algum momento elas também são criaturas desse Deus que ele chama de Elohim. Não precisa temer o Tohu Bohu, não precisa temer o Deus do caos, não precisa temer o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da riqueza, o Deus da plantação. Acaba com essa estrutura. O grande impacto do pensamento judaico-cristão, de alguma forma, para a nossa vida, ou para a sociedade do seu tempo, foi esta ideia de um único Deus, né? Essa ideia de que só há um Deus, de fato, não existe. Todos os outros seres espirituais têm as suas categorias, anjos, demônios, mas de fato não são deuses, porque Deus só existe um. Isso impactou, para a gente ter uma ideia, quando a gente vai estudar, por exemplo, a razão pela qual Sócrates morre, ele é acusado... Alguém sabe por que ele morre, não? Sócrates ele é acusado de ateísmo. Não porque ele não cria em Deus, mas ele dizia que só existia um Deus, que ele deu o nome de Logos, e que o Logos dava, então, a ordem sobre todas as coisas. E por ele defender esta ideia de que só havia este Deus, ele foi considerado ateu. A ideia impactante e profundamente forte para a sociedade do tempo, em que Gênesis, 1500 anos antes de Jesus, é escrito, é também a ideia de que não existe nenhuma outra estrutura que sustenta ou que tem o poder de governar nada. Porque todos os principados, todas as potestades, elas estão sob o controle desse único Deus. Então, normalmente, o que você percebe é esta espiritualidade encantada, onde eu preciso entender a mandinga, né? Então, às vezes elas se tornam mais sutis, né? No caso de pessoas tão esclarecidas como as pessoas do século XXI, como jovens, mas elas de alguma forma absorvem a nossa maneira de viver, de pensar, uma vez que se eu falto ao culto, eu entendo que esta divindade pode complicar a minha vida. Se ao invés dos 10% eu esqueci lá uma premiação que eu ganhei e eu dei 9%, eu já fico, meu Deus, isso deve estar acontecendo algo errado, porque em algum momento eu desagradei essa divindade, em algum momento eu fiz algo que de fato ela não gostou, e então agora ela está me punindo, ela está complicando a minha vida. E para resolver esse negócio eu preciso então agora, no próximo mês, pagar o atrasado. Eu preciso então, de alguma forma, fazer algo que lhe agrade novamente, que me deixa quites com ela. Esse é o tipo de espiritualidade que vai vigindo e que vai proliferando a estrutura religiosa. Porque lembre-se, a religião ela é fruto desse fato de que nós nos perdemos da nossa origem. Nós perdemos a condição e a capacidade de interagir com Deus. O profeta Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não diz que é entre o nosso Deus e nós. A palavra de Deus vai nos ensinar que há uma queda, uma queda da performance, da qualidade. Nós envelhecemos enquanto criaturas de Deus, porque no texto que nós lemos de Gênesis 1:26 vai dizer que Deus
nos gerou, nos trouxe à história, nos trouxe para este momento, nos trouxe para este lugar com um objetivo muito claro, se relacionar conosco, uma vez que o que Ele deseja de nós é um coração quebrantado e um espírito contrito, o qual Ele não consegue desprezar, porque Deus deixou escrito nas entrelinhas de Gênesis 1:26 que o que Ele deseja comigo e com você é relacionamento de pai e filho, é um relacionamento proposto como o amor, é um relacionamento proposto de interação, de envolvimento. O texto vai dizer que Ele queria imprimir em nós a sua imagem, o seu caráter, e também fazer com que a gente partilhasse da sua forma de governar, do seu governo sobre tudo que existe, sobre tudo que é, sobre tudo que Ele havia criado. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 2 de Hebreus, a gente vai entender também que isso de alguma forma é cumprido em Jesus, ou seja, hoje um ser humano, um filho de Deus, aquele que é gerado de Deus, aquele que é nascido do alto, aquele que é o novo homem, ele hoje governa o universo, ele tem tudo colocado debaixo dos seus pés. Ele é o grande governante, ele é aquele que se relaciona intimamente com o Pai, de tal forma que ele se percebe um com o Pai, de tal forma que ele e o Pai são um. Este é o grande desejo do coração de Deus, é aquilo que aconteceu em Deus na eternidade, de tal forma que nada neste mundo pode trazer contentamento ao seu coração, nada que você pegue. Uma criancinha perguntou para o pai assim: pai, o que é espírito? E aí o pai, muito singelamente, respondeu: filho, no mundo existem muitas coisas. Tem coisas que dá para você pegar e tem coisas que você não consegue pegar. As coisas que você pega são as coisas materiais. As coisas que você não consegue pegar são as espirituais. E eu e você, se nos entendemos a partir de Gênesis 1:26, a partir dessa história que é gerada para nos conter, é por isso que Gênesis capítulo 6 vai dizer que Deus se arrependeu de ter posto o homem na terra, não de ter criado o homem. A ideia é que o Senhor criou toda essa estrutura como um enxoval dele para que eu e você pudéssemos ser. Existir. Existir é uma categoria do tempo. Existir é uma categoria das criaturas. Mas ele tinha um propósito muito singular em me fazer, em te fazer. Qual propósito era esse? Se procriar, como a gente tem dito aqui. Deus queria expandir sua família. É nos nossos filhos que nós queremos imprimir o nosso caráter, que nós gostamos que eles tenham a nossa imagem, e é eles que herdam tudo aquilo que a gente tem. E é isso que Deus está dizendo, mas isto, como a gente tem falado aqui, antecede este momento inaugural onde no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque o universo ele é criado dentro de uma estrutura de tempo, mas eu e você somos desejados, existimos, somos criados em Deus na eternidade. É por isso que nada neste mundo que você pegue ou que pertença a essa estrutura do mundo tem a possibilidade de criar em você satisfação. Hoje a gente gravando Café e Fé, o Guilherme estava falando de um cara que tinha uma bicicleta e queria ter um Fusca. E ele comprou o Fusca. E ele foi nessa peleja e o sonho dele foi ter uma Ferrari. E um dia ele chegou e teve a Ferrari e ele disse que depois de acelerar por um tempo, aquela Ferrari deixou de brilhar como brilhava. E ele começou a perceber que ela brilhava mais no olho das outras pessoas do que no olhar dele. Mas aquilo um dia foi algo tremendo, algo que, puxa vida, trouxe um contentamento tão imenso, tão grande, um senso de realização tão profundo, mas ele se esqueceu de que nada que está no tempo pode de fato gerar em mim e em você contentamento, plenitude, pode saciar a nossa sede, porque a única coisa que pode saciar a nossa sede é a água que é Jesus. É a água que Jesus nos dá, como ele disse para a mulher samaritana lá em João 4, se eu vos der uma água, você nunca mais vai ter sede.
A fome da nossa alma só é saciada com o pão nosso que desce do céu, o qual é Jesus Cristo. Porque nele nós nos redescobrimos, nele nós somos saciados, porque conhecemos a nossa origem. Quando olhamos para ele, nos descobrimos. Quando olhamos para Jesus, podemos saber quem de fato nós somos. Fica evidente a nossa perdição, uma vez que se Deus nos criou para ser como ele é, nós vemos a nossa distância entre o que somos e o que ele é. E o discipulado cristão necessariamente precisa ter este chão, ter esta base, porque senão tudo que é construído a partir daí é roto. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei nem do que eu estou sendo salvo. E esta é uma grande dificuldade, porque às vezes você vai falar para uma pessoa de Jesus para que ela seja salva, mas ela não sabe nem do que ela precisa ser salva, às vezes a vida está bem. Parece que a nossa evangelização é a evangelização da desgraça. Eu só consigo pregar para o cara que está ferrado. Mas eu não tenho uma notícia boa para dar para o cara que está tudo bem do ponto de vista daquilo que a gente concebe como bem. Porque parece que o cara não precisa de nada. Não, o cara precisa desesperadamente de salvação porque ele simplesmente está vivendo uma realidade que não é para ele. E onde ele descobre a verdade sobre o que ele é em Jesus, é por isso que Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por isso que João inaugura, quando a gente lê o Evangelho de João, o primeiro capítulo, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo. Quando ele fala desse verbo, ele tem este chão de Sócrates. Lembre-se, o Novo Testamento foi escrito no grego. Ele está dizendo, sabe aquele verbo que o Sócrates falava lá? Então este verbo que ordena todas as coisas, a distância do sol, as estações, o tempo, o período frutífero, o frio, o calor, o outono, o inverno. Então, esse Logos, ele virou gente, ele encarnou. A luz que ilumina todo mundo, ela veio a este mundo, que estava em trevas. O que está em trevas? O cara não sabe, ele está tateando. Apaga a luz do mundo e você vai tentar saber onde você está e você não sabe. Você não sabe, você está perdido, mas você tenta viver a partir dessas trevas como se essas trevas fossem um ambiente natural para você. Não é. Então quando Jesus entra na nossa história, quando ele encarna, quando ele vem se revelar e revelar o Pai a nós, nós podemos nos ver, nós podemos nos descobrir. É por isso que quando nós não temos este chão basal, todas as construções em relação a Deus, elas são construções religiosas, elas são construções de um rito, elas são construções de uma espiritualidade mágica, de uma espiritualidade encantada, de um Deus melindroso, que eu também não compreendo, mas eu tento de alguma forma estar bem com ele, vista a minha sobrevivência nesse mundo. Tudo que importa para mim é as coisas que acontecem à minha volta. Por isso que a grande maioria daquilo que a gente chama de cristão no nosso país hoje cresce por causa do mundo, com as preocupações do mundo. É o que comer, o que vestir, o que beber, é o não adoecer, é o casar, é o prosperar, é dar certo na vida. O que é dar certo na vida? Jesus vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma. Perder a alma não é morrer e ir para o inferno, é deixar de ser quem é. Nós falamos já aqui nos encontros anteriores que a razão pela qual Deus diz, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, a razão pela qual, o telos pela qual Deus cria o universo, é para conter o homem e a relação do homem com Deus. E o telos da nossa criação está explícito em Gênesis 1:26 que nós lemos, que é expressar Deus, que é ser um com Deus. Todas as vezes que eu vivo a minha vida de uma forma que não contempla essa relação, eu experimento a morte, eu experimento o vazio, eu experimento a falta de sentido. E então a religião propõe
cumulado de regras que tem a ver com as exigências desse Deus encantado, que parece torru-burru. Então o cara diz assim, eu preciso falar a verdade. Mas ele não precisa falar a verdade porque ele é gerado na verdade. Ele precisa falar a verdade porque ele tem medo dessa divindade castigá-lo. Dá para entender isso? De tal forma que dizer a verdade se transforma num rito, onde ela já está contaminada pelo pecado, porque o pecado nada mais é do que desviar-se pelo seu próprio caminho. O seu próprio caminho nada mais é do que os seus próprios interesses. Então, se eu quero ser abençoado por essa divindade que não tolera a mentira, eu digo a verdade, mas eu não digo a verdade porque eu sou gerado nele. Eu digo a verdade para ter dele um favor, de tal forma que eu sou o maior interessado dessa verdade. Esta verdade, ela é de alguma forma egoísta, ela tem como objetivo, como finalidade, o meu próprio bem, a minha própria salvação, o meu próprio se dar bem. Ela tem como vertente o meu estômago, Deus é o meu ventre. Sem contar que ela vai me distinguir dos outros, ela vai me dar a condição de olhar para o cara que mente e dizer, eu não sou igual a esse mentiroso. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, malfeitores. Por quê? Porque eu dizimo tudo quanto tenho. Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Essas estruturas acabam simplesmente me colocando numa treva maior ainda. Por quê? Porque eu vou sempre achar que o evangelho é uma questão de destino e não percebo que o evangelho é uma questão de origem. Que as coisas, que o caminho que eu tomo em direção àquilo que a palavra de Deus me chama a andar, se há alguma virtude, se há alguma beleza há, nisso pensai, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas lá do alto, porque morrestes e a vossa vida está oculta em Jesus. Ou seja, pensar nas coisas que são do alto é própria da minha origem. Quando Jesus vencer a minha vida, é por isso que diante de Nicodemos é um cara espetacular do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, ele supera todos nós aqui juntos. Ele é um fariseu, ele é um santo do ponto de vista daquilo que as exigências para o título de santo lhe requeriam no momento, ele o satisfazia em tudo. Paulo também era um fariseu, ele vai dizer, segundo a justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Mas o Senhor está falando com ele e diz assim, viu, mas você precisa nascer de novo. E ele fala, como que é esse troço? Pode porventura um homem entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? E Jesus simplesmente, com uma sutileza de luva de pelica, lhe diz, viu, você é mestre em Israel e não compreende as bases da realidade espiritual. Você está dizendo aí, você está no topo, irmão. Você é o pós-doc do processo. E você não sabe nem o jardim da infância do reino de Deus. Sabe por quê? Porque você está cego, irmão. Porque você não tem origem. Porque você não sabe quem você é. Você não sabe de que caminhão você caiu. E aí você construiu uma religião. E aí você se adequou à sua religião, de tal forma que a sua religião lhe considera um santo, de que as pessoas lhe olham e lhe admiram. Mas eu quero dizer para você que tudo isso que você está fazendo é lixo. Tudo isso que você chama e que você considera o suprassumo de um devoto, Deus olha e considera um trapo de imundícia. E aí vocês sabem o que isso significa.
Paulo vai chegar a dizer sobre esta condição que ele também usufruía? Eu sou hebreu de hebreus, segundo a lei sou fariseu, segundo a justiça que era irrepreensível. Mas eu considerei tudo isto como esterco para ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, senão a que vem de Deus. Jesus está falando, querido, o basal, para nascer, para parir, para sair um bebê, o básico, o novo nascimento, é a condição de você ver o quê? O reino. Ver o reino de Deus não é morrer para o céu, amados. É ter de volta a possibilidade dos olhos espirituais. Quando o texto vai dizer lá em Gênesis que quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz que se abriram os olhos dele. E eles perceberam que estavam nus. Vocês acham que eles eram cegos ali? Eles estavam... De que olhos está falando ali, meus amores? São duas perspectivas de visão. Uma perspectiva de visão espiritual foi fechada. E aí abriu uma perspectiva de visão extremamente natural, mecanicista, que é outro tipo de espiritualidade. A gente vive nessa gangorra. Ou é um encantamento, o Deus encantado, que eu preciso descobrir os ritos, as formas, as mandingas, as pagelanças que recebem as suas nuances, né? Às vezes pode ser o macumbeiro, mas às vezes pode ser o crente. O cara que faz da sua ida à igreja uma mercadoria pela qual ele apazigua a ira de Deus, que faz da sua contribuição um meio de exigir de Deus uma bênção. A outra é essa espiritualidade que diz assim: você plantou, você vai colher. Mecanicista, automática. O mundo passa a ser uma máquina que você precisa saber como funciona. É a mesma perspectiva que Nicodemos propõe para Jesus. Como que funciona o novo nascimento? Eu canso de ouvir gente falando assim, pastor, como é que eu tenho que fazer para nascer de novo? Né? Eu falo assim, o que você fez para nascer? Elas ficam meio... né? É do mesmo jeito, irmão. Funciona do mesmo jeito. Essa estrutura fatalista, né, onde o mundo parece ser uma máquina, onde tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é um fato, mas a mesma palavra que diz isso, diz também que Deus não age em relação a nós segundo os nossos atos. Diz que Deus é um Deus misericordioso. O texto que nós lemos de Gênesis 1:26 vai dizer que Deus coloca um autor ou um ator no meio desse cenário todo chamado ser humano. E ele chama esse ser humano... Tem a história de um cara que ele comprou um sítio e ele era um pastor. O Ed conta isso daí também. E aí ele disse que o cara começou a... Todo diazinho de folga ele ia lá no sítiozinho dele, ele começava a arrumar o sítio, né, a cortar o mato e a preparar as coisas. Aí um dia o vizinho passou e falou assim para ele: ô queridão, tá ficando bonito esse trabalho que Deus e você tá fazendo aí no jardim, hein? Daí ele olhou e falou assim: rapaz, você viu quando só ele tava cuidando aqui o mato que tava? Mas por que tava esse mato? Porque Deus decidiu que não ia fazer isso sozinho. Deus nos criou e nos chamou a partilhar desse processo. Certo ou errado? Deus estabeleceu que fosse assim. Governe ele sobre o que, gente? Tudo. Sobre toda a criação. Deus quer partilhar. Deus quer estar junto. Deus quer relacionamento.
Deus é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse. Antes é Ele quem dá a todos a respiração, a vida e tudo mais. Ele diz assim: olhar para as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não ajuntam celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Deus não precisa de nada, por isso Deus se dá. Essa espiritualidade fatalista, ai meu Deus do céu, eu não dei o dízimo, por isso eu perdi meu emprego. Ai meu Deus do céu, eu fiz tal coisa errada. Eu fui para a Bahia, usei aquele cordãozinho aqui na mão que o cara amarrou, agora tá ferrando tudo aqui. O Domingos Montagnier falou não sei o que lá, Deus mandou matar. O capitão do Titanic falou que nem Deus afundava, e Deus só de raiva foi lá e matou todo aquele bando de gente, criança. Vai vivendo essas loucuras, gente, vai vivendo essas estruturas que a gente não consegue entender, pensar que está escrito em Gênesis aqui. Não é para quem não crê, não é para convencer ninguém de que Deus existe. Isso aqui é para gente que creu. É para gente que agora tem nas Sagradas Escrituras um apoio onde o Espírito Santo pode revelar quem você é, da onde você veio, qual que era a intenção de Deus, que a sua vida tem sentido. A sua vida não é fruto de um acaso, de um tohu-bohu, de um caos que gera ordem, ainda que nunca, em nenhum lugar a gente veja isso acontecendo. Mas que só a sua vida tem um propósito, sua vida tem um motivo, uma razão. E a razão é: Deus quer o seu coração. Deus quer relacionar-se com você. E Deus quer se expressar em você para quê? Para que outras pessoas possam descobrir a mesma boa notícia que você descobriu. Que este mundo aqui não é o seu lugar. Ontem falando lá no Desconstruindo, o Roberto estava lá. Gente, os caras estão caçando ET e a terra está cheia de ET. Nós somos ET, segundo Jesus, cara. Jesus falou: eu não sou deste mundo. E vocês também não são. Antes vocês foram crucificados para o mundo. E o mundo para vocês. Gênesis vai dizer, como eu falei no capítulo 6, que Deus se arrepende de pôr a gente nesse lugar. Jesus fala: eu vou vos preparar lugar. Mas aí, a gente, quando não entende quem nós somos em Deus, qual que é a nossa origem, a gente fica suscetível a esses condicionamentos da história, como se eles fossem absolutos sobre nossa vida. Então o carro bate, o cara quer... Meu Deus, eu não paguei o carro ainda, agora acabou minha vida. A namorada larga do carro, cara, pelo amor de Deus, eu quero morrer. Por quê? Não que você não vá sofrer com essas coisas, mas essas coisas não podem ter esse poder absoluto sobre a sua vida. E a sua relação com Deus não pode ser pautada nessa tentativa de sobreviver. Porque quem sobrevive é quem não vive. Quem tenta sobreviver é quem não sabe que é eterno em Deus. É por isso que Jesus, quando fala com o pastor da igreja em Esmirna, e as coisas estão acontecendo tudo errado para ele, ele fala: tem de bom ânimo. Como que você pode falar tem bom ânimo? O cara está ferrado, tribulado, o pessoal está prendendo os amigos, ele está sofrendo escassez, o pessoal está maldizendo ele, a igreja está um forfé, e o Senhor fala: tem de bom ânimo? Falo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Porque eu começo e eu que termino. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que esteve morto, mas reviveu. E se eu estive morto e revivi, você também em mim não sofrerá o dano da segunda morte. Por isso, ainda que as coisas estejam dando tudo errado, elas vão passar. A sua tribulação tem 10 dias. Você não. Você é eterno, se você está em Cristo.
Então, a vocação do Evangelho é esta. A vocação do Evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele. O novo nascimento é a condição de você poder ser um bebê. De você agora começar a perceber que você tem pai, que você tem mãe, que você tem casa, que existe uma maneira de viver a vida. Tudo aquilo que Deus fala passa a ser, então, não algo para você ganhar pontos no céu, ou para você... Não, tem a ver com o dia a dia, de como se vive a história. Falar a verdade tem a ver com a minha identidade. Andar com honestidade tem a ver com quem eu sou no meu Pai. E tem a ver como que vive a vida. Você olha, quando você vai ler Levítico, quando você vai ler Êxodo, você começa a ver aquele bando de leis, você começa a perceber claramente que o que Deus está fazendo ali é propondo, estabelecendo um condicionamento de comportamento para que as pessoas vivam bem. Hoje nós estamos vivendo, quando você vai ler o texto de Mateus, onde o Senhor fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, a palavra ali, iniquidade, é anomia. Nós estamos vivendo esse tempo. Anomia significa não lei. Nomia, lei. A, prefixo A, é de não ter. Hoje, como diz o Arnaldo Jabor, nem prova alguma coisa, né? Você olha na TV, o cara roubou milhões, o cara... Não é meu, não sei de quem é, nunca vi, não sei, fica por isso mesmo. Não há um chão, não há uma fronteira delimitada. Os caras estão trabalhando na cabeça da moçada para destruir as 3 colunas, a ética judaico-cristã, a filosofia clássica grega, o direito romano. Estão tentando estabelecer uma nova ordem, e esta ordem está pautada no quê? Na gelatinosa, na fronteira elástica, onde cada um vai dizer para si mesmo o que deve fazer, o que é bom para si mesmo. E aí você vê esse mundo como se fosse uma barata tonta. Os negros batendo cabeça, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E aí cada um se preocupando com seus direitos, com a sua vontade, criando inimizades. E aí você vê que não há mais afeto, não há mais amor, não há mais respeito. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, mãe, vai vivendo essa desgraça que a gente está vendo aí. Mas Deus sempre falou, tudo que Deus fala é lei do ponto de vista de que aquilo é. Deus não fala algo para dizer, pode ser e pode não ser. Então quando Deus fala assim, entra por aqui, Ele não está brincando com você e comigo. Ele está falando, se você entrar por um outro caminho vai dar errado. Você vai viver mal. Você vai experimentar a morte. A morte é tudo aquilo que impede o fluir da vida. A vida não flui. Vai travando. Então você mente. Eu minto. Mente 1, mente 2, mente 3, daqui a pouco você não consegue emprego, daqui a pouco você não consegue... Sua palavra não significa mais nada. A sua relação está complicada. Você mente para sua mulher, você mente para seu namorado, você mente para sua esposa. Tá bom, vai chegar uma hora que... Você vai falar, eu vou ali, de fato você vai ali mesmo, mas ela vai falar, você não vai não, você está mentindo para mim. Pronto, você quer matar alguém? Pronto, pega um soldado, os caras pegam um soldado, treina o soldado, coloca na cabeça do soldado, você está lá para defender a liberdade, a humanidade, enche de valor matar gente. O cara vai lá para o Iraque, para o Afeganistão, o cara mete bala lá em um monte de gente, aí ele volta da guerra e ele não consegue dormir. Por quê? Não era legítimo, não era bom matar naquele contexto? Falaram para mim que era. Mas lá dentro, a culpa não deixa o cara dormir. Não matarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Lava a mão antes de comer. Não come carne de porco. Dentro daquele contexto, saiu alguma secreção do corpo, queima tudo. Tudo que Deus está falando ali, a gente, por não saber quem Deus é, e por transformar Deus numa divindade pagã qualquer, num torru-borru, achou que aquilo era um rito. Não.
Quando teve a peste negra na Europa, os judeus foram culpados pela peste negra porque eles quase não pegavam a peste negra. Por quê? Porque eles lavavam a mão. Aqui que está escrito é para viver bem. Agora isso aqui é para filho. Para gente que está aprendendo. Essa é a questão do discipulado. Nós nascemos de novo? Nascemos de novo. E agora eu preciso descobrir. Tem um monte de lixo na minha cabeça. Tem um monte de traumas na minha alma. E agora na minha relação com Deus é que eu vou aprendendo quem eu sou e como viver a vida. Aí sim faz sentido ler as Escrituras. Não para você transformar num rito onde você aplaca o coração de Deus. Uma vez a mulher chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor ora por mim? Eu falei: oro, querida, tal. E aí, cara, era mais ou menos, sei lá, 00:30, 1h, eu não orei pela mulher, né, cara? Daí eu, na cama já, quase que dormindo, eu falei: ai meu Deus, veio a mulher na minha cabeça. Eu falei: ixi, não orei. Falei que ia orar, não orei. Aí eu peguei, tirei o travesseiro da minha cabeça assim, joguei no chão, fui escorregando na cama assim. Ajoelhei e comecei: Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, a irmã fulano de tal. Aí Deus falou: você tá de sacanagem comigo. Você acha que eu tô aqui pra ticar, que você orou? O problema é que você não tinha orado, agora você orou. Você não quer nem saber da mulher, filho. Você não quer nem saber. Você não tem nenhuma empatia com ela. Você está aí cumprindo um rito, uma função. Você é pastor, tem que orar. Para com isso, filho. Vai dormir, vai. Deixa que eu resolvo o problema dela depois. A gente vai transformando, cara, as coisas, né? E aí, a gente vai fazendo as coisas tentando viver do nosso jeito, sem andar com Deus, sem ler as Escrituras no sentido de desenvolver relação, sem ouvir a vontade de Deus, a sua palavra, sem partilhar a nossa vida com Deus. Como a palavra de Deus diz, ó, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. É alguns caminhos? Não, todos. Pai, estou indo por aqui, cara. O que o senhor acha? Filhão, aí vai dar problema, melhor você virar para cá. Porque a gente vai vivendo a vida. No final de semana você vai lá picar o cartão no culto de jovens, no culto de domingo. E você... Não, cara, é a vida, é andar com Deus, é saber de onde é. E esta é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que você está perdido, você está vivendo uma vida sem propósito, sem sentido, mas Deus, que estava lá muito bem, obrigado, que não precisava de mim nem de você, mas que tem um problema sério, Ele ama você. E porque é amor, não podia ter deixado você à mercê de você, resolveu entrar no mundo para que, encolhendo-se na sua e na minha dimensão, pudesse se explicar a nós. Uma pergunta, pastor. Vou falar, mano. Essa atitude de, igual você disse, orar, praticar ali com Deus, é preferível você não tê-la ou dar na mesma. Por exemplo, você disse, eu vou falar a verdade porque eu tenho medo de mentir. Eu não quero ser punido. Eu não vou roubar porque por medo de uma punição divina. Porque por mim eu roubaria. Aí você tem atitude, seja ela com medo, né? Ou você faz. Seria a mesma coisa? Na realidade, assim, quando você vê, por exemplo, Salomão, ele diz que... Eu já várias vezes vou mentir? Não, tenho medo de mentir, vou falar a verdade. Não, então, na realidade, o dizer a verdade vai ser sempre bom para você. Então, Salomão, como ele diz que ele propôs a vida dele a viver de duas formas. A viver como um louco e a viver como um sábio. Ele percebeu que as duas coisas são vaidade debaixo do céu, que não há diferença nenhuma. Só que é melhor viver como um sábio. Por quê? Porque é melhor. Quando a Bíblia fala para você dizer a verdade, é porque de alguma forma isso traz benefícios para a vida prática, irmão. Então, como eu estou falando lá, pense num lugar onde não há Serasa, não há proteção ao crédito. O fio do bigode é o que fala. O cara mente aqui para um vizinho, mente para o outro, na hora que ele for precisar fazer um negócio, ele não tem mais como fazer negócio, sustentar sua família. As coisas ficam inviáveis para ele. É lógico que é para você dizer a verdade, mas a sua relação com Deus não está em nenhum momento
alterado, ou seja, isto não significa nada para Deus. Isto Melhor aqui. pode. É igual você não matar, não roubar, você não vai parar na cadeia, irmão. Você vai poder. Se você for roubar, você provavelmente vai parar na cadeia. Agora, se você não rouba, você não vai. Então tá, é melhor aqui assim não roubar. Agora, na relação com Deus, isso não tem absolutamente nenhum sentido ou significado. Quando ela é fruto do medo, quando ela é fruto do interesse, quando ela é fruto da vergonha, da culpa. Por quê? Porque nós não aceitamos isso nas relações entre nós. Então, se alguém te dá um beijo por medo de você, para que serve esse beijo? Se alguém se aproxima de você por interesse, para que serve esse aproximar-se? A ideia daquele que obedece a Deus simplesmente pelo medo do inferno é a ideia de alguém que não sabe que Deus é Pai. Que, pelo contrário, para nos tirar do inferno, ele desceu. Ele veio se explicar a nós para que você descobrisse qual que é a grande revelação de Jesus Cristo sobre Deus. Que Deus é Pai. Então, na relação com Deus, Paulo vai dizer um negócio muito interessante. Ele vai dizer no capítulo 13 de 1 Coríntios que você pode dar todos os seus bens aos pobres, que você pode falar a língua dos anjos, a língua dos homens, que você pode profetizar, que você pode ter toda a ciência, que você pode dar o seu corpo para ser queimado em prol de uma causa, mas se isto não for do amor, não for fruto do amor, não for por amor, isto não significa absolutamente nada. E como que eu posso amar? Como que eu posso amar quem eu não conheço? Como que eu posso amar a Deus se eu não conheço Deus? Se eu não vejo Deus, se eu não sei quem Ele é? Se para mim Ele é uma religião, se para mim Ele é o cara que me impõe medo. Todas as vezes que eu chego diante de Deus, eu estou devendo. O que acontece quando Adão e Eva comem do fruto que Deus diz assim, não coma, porque se você comer, certamente o quê? Morrerá. Deus falou que ia acontecer. Não, ele só está dizendo a consequência do processo. Quando eles comem, Deus aparece e fala, Adão, cadê você? O que ele diz? Eu ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Este é o processo da estrutura daqueles que perderam Deus de vista. Deus não é alguém para te causar medo. Deus é alguém para te causar alegria, esperança, paz, descanso. Deus é meu Pai. Deus é onde eu... Ontem falando lá no Desconstruindo, às vezes você fica, sei lá, horas tentando ter um momento de comunhão e às vezes você tem 10 segundos de comunhão com Deus e aquilo é indescritível, indizível. E às vezes você passa uma vida cheio de coisas que você pode pegar e nada disso traz alegria e contentamento perene. O nosso coração é esse coração que encontra sentido e significado em Deus. Que tipo de espiritualidade nós estamos vivendo enquanto discípulos de Jesus? Isso está pesando em você, está pesando em mim. Mas Deus nos chama para esta relação simples, direta. O Evangelho é simples. É coisa de pai com filho. É de saber que o que está na sua palavra, como dizer a verdade, tem a ver com quem você é, não com quem você quer ser. Tem a ver com a ideia daquele que sabe que tem a sua origem em Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Você não é fruto do acaso. E o sentido da sua vida só será descoberto à medida que você entender que aquele Nazareno que dividiu a história entre antes e depois dele era Deus entre nós. Era Deus se revelando a nós. A luz que ilumina todo o homem veio ao mundo para que você soubesse que Deus é Pai. E para que você soubesse que se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não vai poupar mais nada. Para que a sua relação com Deus não seja uma relação religiosa, uma relação povoada por ídolos, como Tohu Bohu, mas uma relação de pai e filho,
que quer aprender do Pai, que quer ser educado com o Pai. Discipulado é isso, é aquele que está disposto a aprender com Deus, como que eu vivo a vida aqui? Como que eu trato as pessoas? Como que o Senhor trata as pessoas? Como que o Senhor olha as pessoas? A religião diz assim, não roube. E você olha para Deus e vê Deus se dando. Há uma diferença entre não roubar e se dar? Sim ou não? O cara dizia assim, Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores. De fato, o cara nunca roubou mesmo. Mas para quem que ele se deu? Para ele mesmo. Quem se dá? Deus. Deus se deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não é a vida cristã não é uma repressão da vida velha de Adão. A vida cristã, o discipulado cristão é a expressão da vida nova de Jesus em nós. A gente acha que a indiferença, a gente diz assim, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não leso ninguém. Tô bom. Não, a pergunta é a quem você ama, a quem você serve, a quem você se entrega. Qual que é o prejuízo que você sofre em favor do outro, sem sentir com isso prejuízo? É igual no casamento, né? Eu tava, para encerrar, eu fui falar na época do Dia dos Namorados, um frio danado, eu vi um livro lá, comprei o livro, quando eu fui ler o título do livro, estava lá assim, comprei por causa disso, mas eu falei, o que esse ser está dizendo? Casar vale a pena? Era o título do livro. Eu falei, só por esse título eu sei que o que está aqui dentro não serve para nada para o casamento. Dito e feito. Aí eu fui ler o conteúdo. A mulher falava que no casamento é uma troca de doações. O que é uma troca de doações, gente? Interesse? Eu vou te dar. Doação em tese é dar, né? Dei, certo? Te dei meu celular. Quer pra você? Toma aí pra você. Me dá milão aí. Troca de doações. É uma barganha. Casamento você não entra para saber se vai valer a pena. Se você quer saber se casamento vale a pena, eu falo para você de cara, não vale. O seu dinheiro você não vai gastar só com você. O seu tempo você não vai poder fazer o que você quer. As suas coisas não são mais suas. As coisas que você fazia que não tinha nenhuma importância para você, você vai ter que deixar de fazer porque para o outro tem. Dá para entender isso? Casamento é um lugar onde você aprende a amar o outro independente de qualquer outra coisa. Casamento é um lugar onde você vai poder experimentar que os seus erros também são suplantados pelo amor do outro em relação a você. Casamento é se perder no outro. Casamento é igual ter filho. Cara, você tem filho, os caras choram de noite, você tem que sair correndo, você tem que pagar fralda, você tem que sustentar. Mas é ali que você experimenta o que é viver para o outro sem esperar nada em troca, por exemplo. E encontrar nisso contentamento. Você prova a Deus, você encontra a sua identidade. Dá para vocês entenderem, gente? Estou falando uma bobagemzinha aqui. Se a gente não entender qual é a nossa origem, que tipo de espiritualidade, sabe qual espiritualidade que o Senhor nos chama? Tem uma espiritualidade ética. Pessoal, relacional. Eu faço não para ser, eu faço porque eu sou. Eu faço não para ser abençoado, eu não vivo uma espiritualidade de mandingas.
eu vivo a espiritualidade de quem se é. Meu Pai é bom, eu sou chamado a andar naquilo que é bom. Por isso mentir não é para mim. Por isso roubar não é para mim. Por isso matar não é para mim. Por quê? Porque meu Pai não mente. Porque meu Pai não rouba. Porque meu Pai não mata. Eu não vim para matar os homens, destruir os homens. Eu vim para salvar os homens, Jesus disse. Vamos orar? Senhor querido, nós te damos graças porque o Senhor está aqui. Te damos graças pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, traga a revelação da Tua palavra, que diz que em Cristo Jesus nós morremos naquela cruz. Para toda essa estrutura míope, cega, que faz de Ti uma religião, que faz de Ti um ídolo. E que o Senhor, na Sua ressurreição, nos dê uma vida nova para poder agora enxergar o reino de Deus. E andando contigo, sermos transformados de dia em dia, de glória em glória, na Tua própria imagem, pelo trabalhar do Espírito Santo em nós. E que à medida que a gente anda com o Senhor e aprende do Senhor, a gente vai ficando parecido com o Senhor. E as pessoas também têm a oportunidade de ver em nós a Tua face. E ter a oportunidade de serem salvas de um caminho que está conduzindo cada uma delas à perdição. Há uma vida sem sentido, há uma vida vazia de significado, de propósito. Há uma vida sem conexão com o Senhor. Não sabem de onde vêm, não sabem o que estão fazendo e não sabem para onde vão. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que nós somos a luz desse mundo. Do mesmo jeito que a Tua palavra diz que Jesus é a luz do mundo. Então, Senhor, dá-nos a graça de alumiar quem está à nossa volta, não com um conjunto de regras, mas com amor. Porque a Tua palavra diz que é assim que nós seríamos reconhecidos como os discípulos de Jesus, se nos amássemos uns aos outros. Dá-nos a graça de amar ao próximo, de ter o mesmo olhar de misericórdia que o Senhor tem, o mesmo braço estendido que o Senhor tem, de perdoar quem nos ofende, como o Senhor perdoa quem te ofende, de ter sempre um coração disposto à doação. Senhor, esse é um milagre, porque nós vemos em nós, como Paulo vai dizer, que não habita em nós bem algum. Mas a Tua palavra diz que Jesus Cristo veio viver em nós. Dá-nos a condição de crer nisso e de viver a partir da vida de Cristo. Abençoa esta moçada, Senhor, e vivifica a Tua igreja nesta cidade. E dá-nos a graça de, onde quer que estejamos, sermos instrumentos, Senhor, do Teu Evangelho, dessa boa notícia, Senhor, de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Agradecemos pelo alimento, pela comunhão que teremos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.